eu estou pensando ainda sobre uma coisa que você falou tantas coisas, mas eu ainda estou com a ideia dos crânios que os estadunidenses pegavam, né? Eu vou falar uma coisa assim, todo mundo que me segue, me conhece, sabe que eu tenho várias questões complicadas com os Estados Unidos. Eu tenho um verdadeiro nojo, por assim dizer, dos Estados Unidos. Tudo que se relaciona. Eu acho simplesmente inaceitável a existência dos Estados Unidos da América, mas eu fico às vezes me pensando como é possível uma entidade tão absurda quanto os Estados Unidos existirem, porque se você parar para perceber, é o país fundado por pessoas que se diziam enviadas por Deus para criar um mundo paradisíaco e novo, e essas pessoas chegam nessa nova terra para fundar o paraíso baseando esse paraíso na total extermínio das pessoas que estavam lá. Então, eles atravessam o oceano e chegam com sua missão divina de simplesmente destruir e aniquilar os povos fantásticos, os povos originários, com culturas milenares incríveis, com civilizações formadas há muito mais tempo do que todos aqueles que chegavam lá se achando donos da verdade, e eles já começam fundando sua sociedade assim. Né? Depois eles vão basear o paraíso na terra na escravização do povo preto, mas uma escravização a nível de violência tão cruel que a gente ainda está aqui hoje, né? Passando, não aqui, eu digo, não, os Estados Unidos ainda hoje convivem com essa memória que é uma ferida eternamente aberta. Como que o povo preto foi tratado nos Estados Unidos é nojento de ver como que alguém pode ser tratado e rebaixado àquele nível. Foram arrancados das suas casas nas suas terras natais, jogados nos Estados Unidos e tratados da pior maneira possível, depois não satisfeitos em destruir toda a vida de tantas centenas de civilizações do povo preto, de tantas centenas de civilizações dos povos indígenas, se formam como um estado policial do mundo, se lançam a querer cuidar do mundo inteiro, sem que ninguém nunca chamou eles, mas eles vão em todo canto do mundo, e eles, todo lugar que eles vão, eles só semeiam a fome, a miséria, a exploração, a discórdia, a guerra, a morte, a doença, o crime, o abuso, a ilegalidade, o banditismo. Eles semeiam tudo isso. O seu o código moral de um soldado dos Estados Unidos na guerra, se é que pode ser chamado de código moral, se é que dá para considerar pertencentes à espécie humana, aquele tipo de organismo vivo chamado estadunidense que pratica no resto do mundo as piores coisas possíveis. O que vão fazer, como a gente está falando aqui nessa live com os coreanos, é o laboratório para o que vai ser feito depois com tantos outros povos como esses que nós citamos, né? Os vietnamitas, os laosianos, né? O pessoal do Camboja, os Khmers. E eles, não satisfeitos em fazerem isso no restante do mundo, ainda se orgulham de exibir isso para a sua sociedade. Existe nos Estados Unidos uma cultura de um orgulho pelo crime. Os grandes heróis dos Estados Unidos são aqueles que matam os outros, são os bandidos, são os criminosos, são aqueles que violam as mulheres em outras partes do mundo, são os donos de escravos, são os donos de terra, são os grandes gangsters, são aqueles que matam as pessoas, são os grandes empresários que hoje são os novos grandes heróis dos Estados Unidos, né? O Elon Musk, que toda a sua descendência vem de uma família que explorou os recursos naturais dos povos na África e hoje constrói uma empresa, suas empresas, né, baseadas na exploração do homem sobre o homem, rouba ideias, né, intelectuais de outras pessoas, explora os seus funcionários da pior maneira possível, ainda posa de grande intelectual e inventor
né, das suas máquinas que são supostamente incríveis, sendo que fazem coisas que os soviéticos já faziam desde a década de 50, de 60. E eles ainda se sentem no direito de, além disso tudo, espalhar pelo mundo uma visão do que é a vida, do que é a liberdade, do que é a cultura, que é o que eles acham que é aquela coisa tão pedante, tão pequena. As músicas, o que dizem as músicas dos Estados Unidos, o que dizem os filmes dos Estados Unidos, os heróis dos Estados Unidos, as coisas que eles acham que são importantes na vida das outras, não são importantes para ninguém, são importantes para os donos do dinheiro, são importantes para os burgueses daquele país. Então é repulsivo. Né? Infelizmente, as classes trabalhadoras nos Estados Unidos estão sob a égide do mais perverso Estado que já existiu. Né? Nem os nazistas eram alunos do jardim de infância dos estadunidenses. Quando os nazistas colocaram os primeiros judeus, comunistas, ciganos e deficientes nos campos de concentração e extermínio, há 20 anos antes, muito mais na verdade, os estadunidenses estavam queimando os negros em praça pública, queimando cruzes e enforcando crianças negras nas árvores das praças, a Ku Klux Klan, perseguindo as pessoas. Os negros não podiam andar no ônibus, sentar onde quisessem no ônibus, não podiam usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro dos brancos. Eu fico impressionado porque ainda muitas pessoas caem na guerra cultural, que é muito forte, caem nessa de que os Estados Unidos são um modelo, de que é lá que o mundo funciona, as grandes cidades dos Estados Unidos, o idioma dos Estados Unidos, mas os estadunidenses são patriotas. Quando eles foram lá e mataram mais de 1 milhão de iraquianos, as pessoas foram às ruas com um chapeuzinho do Mickey, com a bandeira e glorificaram isso. Eles são perversos porque eles documentam isso com prazer. As fotos das prisões iraquianas de, por exemplo, soldados dos Estados Unidos segurando corpos mutilados de iraquianos e sorrindo para as fotos. Eles gostam disso. É uma sociedade de destruição. É uma sociedade de amor pela morte, pelo declínio. Ô, Lucas, fala, João. Aquelas imagens que vieram de Abu Ghraib, quem torturava os iraquianos era uma mulher. Não podemos esquecer isso. Era uma militar, a mulher comandava o sadismo. Botava os iraquianos na coleira igual cachorro, obrigava um homem a transar com o outro, para ela ver. Olha que ponto que isso chegou. Era uma mulher que comandava a tortura e a sevícia dos iraquianos. Eu tenho aqui um documentário, Redated, em inglês, assistam isso. Aquela de Abu Ghraib, aquilo é impensável. Aquela imagem do cara com capuz, com os dedos, com choque apoiado numa lata. Se ele botasse o pé no chão, ele tomava choque. Como é que eles vêm a público falar de direitos humanos e tem uma coisa chamada Guantánamo? Tem algo de muito errado nesse. O capitalismo falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará, falhou, falha e falhará,